que fique lá na frente pra ver se o enquadramento tá bom? Então, o enquadramento tá bom. Tá certo. Ele já tinha posto já. Ah, então ótimo. Vamos lá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje o tema da aula, hoje era para ser aula lá no CRED, certo? Mas teve uma mudança de planos e a aula de hoje vai ser sobre avaliação e intenção, certo? Hoje nós contamos com a participação dos professores convidados, Daniel Lima, da UERJ, e também do Felipe Olavo, da UF, certo? Eles vão falar um pouco para a gente sobre essa questão, né, da avaliação em outras perspectivas, Enemista, educação, matemática. A palavra agora é com vocês. Vocês querem que eu fique aqui passando? Pode ser? Boa noite. Boa noite. Todo mundo cansado, estudar à noite é complicado, né? Lembra, eu tinha graduação à noite, chegava, eu lembro que eu fazia graduação, há 20 anos atrás, eu tinha aulas que eu dormia, né? Eu dormia, né? E aí a minha esperança era sempre estudar para tirar 5, né? 5 na P1, 5 na P2, 5 na P3 e 5 na PF para ser aprovado. Na UERJ a média era 7, né? Aí eu ficava sempre pensando para tirar 5 e a 7 para passar direto. A prova final era algo que eu sempre contava. E aí fiz a graduação em 2004 na UERJ, da primeira turma de cota racial na UERJ 2013, aqui no sistema de cotas sociais. Em 2004 ela separa cota social e racial, e ingresso via cota racial. Geralmente eu conto a história na inversa, quando eu conto na história do tema. E eu sempre conto essa história para os meus alunos da educação básica, da graduação, né? E aí eu falo assim, eu devia quanto eu tirei na prova específica de matemática, a prova exclusiva da UERJ, de 0 a 20. Quanto? 10. 5? Não. 15. Então não podia zerar. Podia zerar, zerar eu estaria aqui. 0, 1. Quanto? 0, 1. 0, 1. 13 é um bom número, mas não foi não. Bom, só consegui fazer, lembro que era PA, eu só consegui colocar só os termos ali, é letra A e letra B, né? Eu só coloquei só a sequência da PA e letra B que eu queria demonstrar, só consegui fazer isso. E eu vi com muita misericórdia não zerou a minha prova, né? E aí, graças a UERJ 2004, autista, e eu vou entender que o universo, né, toda aquela dimensão que a UERJ, que a universidade é, morava em Realengo na época, e aí a universidade era um outro mundo que eu não tinha noção como é que era. Aí eu vim na universidade, no meio do caminho eu monto um vestibular popular lá em Realengo, onde eu começo a querer dar aula, aprender a dar aula, como se tornar um professor, e aí eu vou seguindo com a vida, faço mestrado aqui em Profimática, na FRJ, pelas 6ª aulas. Termino o Profimate e aí eu começo doutorado aqui, o PEMAT. Começo doutorado aqui junto com o Vitor, Aguinaldo, e aí é onde eu estou no documento em 2022. Em 2023 eu faço concurso para a UERJ, eu volto para a UERJ, volto para a UERJ como professor, né? Hoje eu trabalho da UERJ, na Copa de Professores, a licenciatura dando 2 disciplinas, né, nesse semestre, que é de práticas pedagógicas em matemática. A gente ensina a montar plano de aula, notas de aula, discutir conhecimento específico do professor, e a disciplina de estágio curricular, no caso, que orienta os alunos do estágio lá no CAP da UERJ. E também dou aula no CAP, da UERJ, dou aula no 9º ano atualmente, aula de geometria. E esse ano, agora em 2025, comecei no mestrado do Cefet,
mestrado em Relações Étnico-Raciais, onde eu faço pesquisa sobre a questão da formação do professor, currículo e avaliação, uma perspectiva antirracista, afrocentrada. Eu comecei agora em 2025. E aí, quando entro na UERJ como doutor, né, a gente tem como espaço de trabalho chamado Extensão Universitária, que é um espaço que é um diálogo com a universidade, com outros espaços. E aí eu convido o Rafael Vaz, que também fez doutorado aqui, e o Felipe Colorado, que está terminando o doutorado, né, terminando em outubro, a compor um grupo de trabalho comigo como extensão universitária. Nós três participamos desse grupo aqui, grupo de pesquisa, de avaliação e argumentação em matemática, que é liderado e coordenado pela professora Lilian Nasser. Nós três somos orientantes dela. E aí eu falei, pô, Felipe e Rafa, vamos montar um grupo de extensão e a gente vai nas universidades, nas escolas, falar da formação, sobre a avaliação. Então, desde 2024, ano passado, a gente tem feito esses debates, a gente rodou ano passado no Unirio, IFRJ, a gente passou nas principais universidades. E aí eu vos convido de novo a estar aqui com vocês para falar sobre a avaliação. E aí, nesse dia de hoje, nessa noite, está o Felipe e eu falando, que é esse símbolo nosso, Mondola, né? Todos nós professores que fazem pesquisa no campo da avaliação, que se uniram para desenvolver um projeto de extensão universitária lá na UERJ. Então, eu como professor da UERJ e o Felipe, professor comum dessa coisa da UERJ. Bom, boa noite, pessoal. Diferente do Daniel, vou falar um pouco sobre a questão da graduação. Eu zerei Química na específica da UERJ e eu fui desclassificado desse concurso. Aí a gente vai comprovar que é velho. Quando eu fui vestibular, não havia Enem. Então você tinha que se inscrever na UERJ, na UFRJ, todas as universidades separadamente, pagar a inscrição de todas e tentar fazer. Eu moro ainda na zona norte do Rio, né? Não conhece ali o entorno do Complexo do Alemão. Estudei em escola pública, minha mãe não podia pagar isso tudo, então eu escolhi um, foi o da UERJ, fiz e não passei. Então eu sou um professor que eu não passei por vestibular. E eu nunca mais fiz vestibular. No mesmo ano eu passei por um outro concurso de nível médio e fui trabalhar como nível médio. Não era professor até meus 28 anos, então eu tinha uma carreira bem diferente da docente. E aí fui fazer licenciatura na universidade particular, que é a Estácio de Sá, em Madureira, que é onde foi que deu para eu conciliar trabalho. Eu trabalhava todos os dias, 7 da manhã, assim como a maioria, eu acredito aqui, né, trabalha de 7 da manhã até 5 da tarde e ainda tem que fazer graduação à noite. Então, eu passei por esse processo aí, 4 anos, muita correria. Qual era o seu trabalho anterior? Eu era militar. Ah, tá. Então, eu era militar, subordinado, né? Aí não deu certo. Depois de tantas punições por não me adequar ao sistema, aí eu falei, acho que o meu lugar não é aqui não. Mas eu entendo assim, para quem morava em Inhaúma, alguém que conhece Inhaúma, zona norte do Rio, Inhaúma, eu sou inhaúmense de carteirinha. Fui criado ali, estava na escola municipal, você não tem oportunidade na vida. A porta que se abriu eu me meti. E foi isso. Então, e muitos aqui devem ter seus trabalhos, né, na graduação. E aí não sabia nada de docente. E aí, quando eu terminei a graduação na Estácio, fiz concurso para o Estado do Rio de Janeiro, que antigamente tinha concurso, agora não tem mais. Tá bravo. Não aparece concurso, o município só contrata, mas vai reclamar. O município também não está abrindo concurso, então tá bravo. Se aparecer concurso mesmo durante a graduação, façam, deixa correr lá a fila, que uma hora vocês vão ser chamados. Fiz concurso para o Estado em 2009, e aí fui chamado em 2010 para 2011. E a primeira vez que eu fui para a sala de aula,
a primeira vez que eu fui para a sala de aula foi numa matrícula pública, numa escola estadual noturna, lá no bairro de Inhaúma, no torno do Comércio Alemão. Então, assim, os primeiros anos da docência você lidar com vários embates externos e internos, né? Porque não é uma carreira que tem uma complexidade, né? Uma diversidade. Então comecei a questionar várias coisas. Eu reproduzia tudo que eu passei na minha educação básica e na graduação eu reproduzia enquanto professor e não dava certo, dava tudo errado. Então eu comecei a me questionar. Uma vez eu cheguei para o Daniel muito... como é que eu vou falar a palavra? Me questionando, pensando em desistir da carreira docente. Eu cheguei para o Daniel e falei assim, Daniel, não está indo. Tinha uma turma do município, eu estava no município já nessa época. Turma do município daquelas, do 8º ano, eu não conseguia falar na turma. Aí eu estava conversando com o Daniel, eu me sentia no município, vou falar aqui, não sei quem, eu me sentia um cão raivoso. Eu entrava na sala já brigando com todo mundo, vai sentar, copia tudo, falei, gente. E aí comecei a me questionar sobre como é a minha pedagogia, como a minha prática docente era naquele momento. Aí, conversando com o Daniel, ele me fez refletir, me ajudou. Aí eu mudei, testei, fiz algo diferente. E aí começou a dar certo. Aí depois eu fiz mestrado no Prof. Marte, aí me interessei por fazer mestrado, fiz mestrado no Prof. Marte. E aí continuei me interessando pela educação matemática e ingressei em 2021 aqui no PEMAT, no doutorado. O Vitor da aula, o Aguinaldo, o Rodrigo. E aí, estou no último ano, se Deus quiser. Eu vou defender esse ano. Não é fácil. Se Deus quiser, eu vou defender esse ano e aí vai acabar, vou voltar. Eu trabalho no Colune, então você voltava aqui, né? Colune é como se fosse o colégio de aplicação da UF. Tá? Colégio de aplicação, igual o CAP aqui da UFRJ, CAP da UERJ. Eu trabalho lá com a educação básica, então continuo no chão da escola, né, como se diz, e também tenho essa pegada de pesquisa e extensão que a carreira federal exige. E aí, você saiu do município do estado? Saí do município do estado, porque na carreira federal a gente é dedicação exclusiva, aí eu tive que exonerar, não que eu quisesse, eu gostaria de estar trabalhando lá ainda, porque é bom também. Mas aí tive que mudar. Então, assim, eu acho que o que a gente vai trazer aqui é também para a gente se questionar. A gente enviou para o Vitor, ele deve ter passado para vocês uns artigos que é para causar reflexão, causar questionamento, dúvida. Então, eu acho que é para falar. Eu gostaria que vocês falassem hoje, nessa noite. Vamos trocar ideias. Eu sei que às vezes, foi o que o Daniel colocou ali, que está cansado e tal, e tem que ainda assistir a aula, às vezes é cansativo e tal, mas a ideia nossa aqui é a gente ir dialogando e conversando, então podem se manifestar à vontade, porque a gente está aqui para dialogar e não tem coisas fechadas, né? Na área acadêmica tem olhares, então você não tem assim, você tem olhares, então o que a gente pode discutir? A maioria das coisas a gente fala sobre avaliação, tá? Quer falar sobre dados? A gente vai começar apresentando os dados estatísticos que falam sobre avaliação, retenção, reprovação, distorção, idade, série, e aí a gente vai discutir sobre isso para entrar nessa perspectiva, após essa perspectiva racista. Vou passar aqui no slide, a gente vai trocando. Quem é que tem aqui boas experiências na educação básica com a avaliação?
boas experiências. Qual é a tua experiência? Eu fiz, assim, eu tô falando mais com as avaliações do, vamos supor, assim, do Fundamental 1 e 2. No Fundamental 1 e 2, tinha muitas provas da prefeitura, do município, que é o SME, esse CIS, eu sempre fiz muito bem, eu nunca tive dificuldade. E os professores naquela época, pelo menos na minha turma, eles eram muito regrados, então era sempre um trabalho e uma prova. Então eu me fui bem. No ensino médio, eu fiz formação de professores. E lá eu também participava, lá eu também participava de atividades que eram muito semelhantes ao fundamental. Só que lá, o que era muito bom era o quê? É o que eu me agrado e que eu queria, tipo assim, que a universidade fosse em quase todas as matérias. É que lá não era só prova. Tinham matérias que eram prova, e tinham matérias que, tipo assim, é um seminário, que eu adoro fazer seminário. Eram, tipo assim, trabalhos, chapéu máscara, a gente tinha que fazer pesquisa, o que me agrada. Então, assim, em minha opinião, na minha vivência, eu fui bem nas avaliações ao longo da escola. Eu terminei muito bem na escola, principalmente a formação dos professores. Qual é o seu nome? Braiana. Braiana. Pô, a gente recebeu algum relato, né, de uma avaliação, mas é... Mas o diferencial é a formação dos professores. Quem mais teve uma boa experiência? Durante o processo inicial, na base, já fez lá no ensino médio também, sempre tive bons resultados. Nas matérias técnicas na aula prática, geralmente eu gostava muito, eu odiava apresentar. Eu sempre fui muito tímido. Então eu sempre preferi fazer um trabalho prova técnica, esse trabalho mais difícil. Hoje, como professor, eu repudio muito isso. Mas antigamente eu gostava. Então estou na graduação e fui percebendo isso nessas matérias, inclusive, do como isso é ruim e esse medo, essa ansiedade que causa na maioria das pessoas. Né? E durante o processo da graduação eu tive mais dificuldade, mas assim, ainda tirava notas relativamente boas. Então eu nunca tive tanto repúdio assim até começar o meu final, começar a lecionar também, perceber isso na prática, como era diferente a percepção das outras pessoas, porque eu olhava muito para o meu umbigo e não conseguia perceber o todo. Qual é o seu nome? Joana. Obrigado. E agora, quando eu pergunto para você, quem teve experiências ruins com a avaliação durante a educação básica? Só o Vitor, isso. Não. Quem quer falar primeiro? A gente começou falando da Roberto também. Não. Você é o Eduardo. Então, minha experiência foi que, tipo assim, eu sempre fui tímido, nunca gostei de me apresentar na frente da turma. Mas, por exemplo, quando a professora pedia, alguém lia tal trecho do livro, eu ia lá e lia, só que eu não gostava de especificamente ficar na frente da turma, trabalho de apresentações. Aí eu me sentia meio recluso e por causa disso eu sempre perdia muitos pontos, justamente por causa da minha timidez, que nem sempre era muito bem compreendida, entende? Só que em questão de avaliações de provas, eu sempre fui um aluno com uma média boa. Só que o que me traumatizou, me deixou assim, foi essa parte de ser mal compreendido pelos professores sobre dificuldades que não é escolha nossa ter. Eu quero relatar duas experiências que eu acho que são representativas. Bom, primeiro, só um comentário. Eu era o contrário disso, eu adorava aparecer. Eu sempre gostei de apresentação oral, de ir pra frente da turma falar, era comigo mesmo isso aí. Mas assim, o que eu ia relatar não era... São duas coisas assim, que eu acho que são muito assim, pra mim são experiências que levam muita gente a pensar sobre como a gente avalia, o que nós olhamos quando nós avaliamos, né? Uma, talvez eu até já tenha contado aqui, que foi em matemática, era no, sei lá, tipo no 6º ano, quando a gente estava aprendendo equações, assim, pela primeira vez. Na época era a 7ª, era, sei lá, era diferente de hoje, mas era como se fosse no 6º ano, né, que a gente aprende equações. 7. Então, enfim. Mas no Fundamental 2, assim, no começo do Fundamental 2, e a professora estava ensinando equações, né, aí eu fiz um teste lá,
e o resultado eu escrevi assim, tipo, 2 igual a x, em vez de x igual a 2, assim. E a professora me deu 0. Assim, estava tudo certo, né? Assim, ela deu 0 porque tinha que escrever x igual a 2. Assim. Isso é matematicamente, hoje eu vejo que isso é matematicamente errado, porque x igual a 2 é a mesma coisa que 2 igual a x. Mas não é nem isso que eu acho grave, né? O que eu acho grave é que naquele momento que uma criança ali estava tendo o primeiro contato com uma nova linguagem, né? Porque quando você começa a aprender resolução de equações, é o primeiro contato com simbologia algébrica, é uma linguagem nova, que até historicamente demorou muito tempo para ser construída do jeito que ela é hoje. Então, o que o professor tem que valorizar mais? A forma como o aluno está dando sentido à coisa, não a parte formal. Ela queria que já a forma como ela me avaliou mostrava que ela queria que ali no 7º ano eu já estivesse formalmente pronto. Isso não importa, né? Assim. E um outro episódio foi um trabalho de história, que era assim, que a professora pediu para ela deu um mapa, e ela deu assim um mapa do mundo, né? Um mapa do mundo que ela deu impresso, assim, pronto. E ela pediu para marcar nesse mapa do mundo os territórios ocupados por alguns povos da antiguidade. E ela botou, marque aqui os povos, ela deu lá, grego, os povos lá. E eram todos europeus. E eu marquei alguns no continente americano também. Tipo maias, assim, que eu sabia também. Eu achava que era importante marcar, e ela também. E ela não deu 0, mas ela deu tipo 5. Assim. E eu acho que isso também é significativo do quando, assim, quando você avalia, você tem mais como referência. O que esses dois episódios têm em comum? Muitas vezes o professor tem mais como referência o conteúdo do que aquilo que o aluno está produzindo de sentido, né? Assim. Então, por exemplo, para mim, ela podia me ouvir. Falar por que para esse aluno é importante marcar lá as tecas e maias? Porque ela não quis nem saber, ela descolocou o ponto. É isso. Agora, emendando uma coisa que eu lembrei, que na época que eu estava aprendendo a função, eu tive uma professora completamente diferente. Ela olhava onde eu conseguia ir e a partir de onde eu conseguia ir, ela corrigia onde eu estava pecando. Essa foi uma parte da experiência boa que eu tive, mas outra coisa mais ou menos ruim foi que teve uma vez, que outra coisa que eu lembrei enquanto ele estava falando, que a professora deu a opção. Ou a gente se apresentava, ou a gente fazia uma prova, e era professora de matemática. E assim eu escolhi fazer a prova. Só que aconteceu uns negócios lá que eu acabei indo para a apresentação. E nessa apresentação eu fui de última hora. Aí a professora falou, ó, você vai fazer isso, isso e isso, faz da sua forma, como você achar melhor. Uma coisa que foi com isso que eu me senti um pouco mais confortável para fazer as coisas, me desenvolver melhor nesse tipo de situação. Ou seja, dar um pouquinho de liberdade e até tentar aliviar um pouquinho o aluno é um bom começo para tentar para o aluno se sentir confortável para ele fazer esse tipo de coisa. E ele tem mais dificuldade para poder avaliar até mesmo o aluno melhor. Pegar um gancho de cada um, né? Quando eu faço essa pergunta, é para poder refletir sobre a nossa trajetória como aluno da educação básica, o quanto boas memórias em relação à avaliação podem nos influenciar na nossa prática docente e, ao mesmo tempo, memórias ruins da avaliação podem nos influenciar na nossa prática docente. Em geral, as pessoas costumam ter experiências ruins com a avaliação. E, em geral, quando começam a ser professor, a ser professora, começam a querer se vingar dos alunos, né? Tem um desejo ali, né, negativo.
eu sofri, ele tem que sofrer também. Aí, Virou opressor. E é interessante nesses dados que o Felipe trouxe pra gente, que a taxa de distorção em idade séria. O que é distorção em idade séria? É quando a criança ou adolescente não está na série que é considerada adequada com a idade naquele momento. É como se uma adolescente de 18 anos estivesse no nono ano. Essa é uma ideia de distorção em idade séria. Não necessariamente é assim, mas é que teoricamente a criança deveria estar com 14, 15 anos no nono ano, está com 16 ali. Nos anos iniciais, eles têm um crescimento aqui, né? Aí chega aqui, passa, né? O gráfico vai ficando estável aqui nos anos finais. E aí, eu estou conversando com o Felipe sobre a aula, eu perguntei assim, Felipe, a gente não tem dados, a gente não achou ainda durante nossas pesquisas, o quanto essa distorção em idade séria é provocada pela matemática. Porque eu falei assim, a gente não tem dado, a gente tem senso comum. Se você perguntar para alguém, se você conhece alguém que ficou reprovado em história, a chance é menor de você conhecer alguém que ficou reprovado na escola em matemática. É mais fácil alguém ficar reprovado só por causa da matemática do que só por causa de história. Isso aqui é um senso comum nosso aqui, mas assim, não há nenhum artigo científico ainda, pelo menos não achou, né, que vai comprovar isso de maneira efetiva. Mas se você perguntar a qualquer pessoa aqui na universidade, na sua casa, em qualquer lugar, a pessoa fica reprovada na escola. Por causa de artes? Não. Artes e matemática. A matemática vai ser um grande carro-chefe nessa estrutura aqui de reprovação. E aí, estava falando comigo agora mais cedo, né? Quanto essa mudança metodológica do quinto ano para o sexto ano é significativa para a criança. Como o Vitor falou, né? Estava conhecendo a álgebra. E quando você sai do quinto para o sexto ano, você tem uma perspectiva muito diferente do que é a matemática do quinto para o sexto ano. Lá no CAP, a professora, conversando com os anos iniciais, eles estavam explicando que a construção da ideia do número é coletiva. Como assim, Daniel? Eles tinham que escrever 1 trilhão. Aí eles iam coletivamente discutindo o que seria 1 trilhão no quadro. Para a gente ter uma ideia de construção coletiva, como se pensa a matemática. Aí lá no CAP, no sexto ano, para o quinto ano, eles têm ditados matemáticos. Você vai ditando os números e vão escrevendo. E aí, quando você vai para o sexto ano, tem uma mudança drástica. Os alunos ficam trabalham de maneira mais individualizada. Algum professor descobre uma tabuada, tinha que saber decorar a tabuada. Até aqui, ele tinha que saber contar. A tabuada estava na parede. Aqui, ele tem que saber de cabeça. Então, essa mudança aqui, metodológica, falando do caso, mas falando de uma maneira geral, é significativo do quinto para o sexto ano. E grande parte desse índice aqui de distorção de sanidade, possivelmente é do nosso campo. Porque justamente aquilo que o Bruno colocou ali, nossa ideia é muito conectar essa criança, eu tenho que chegar sabendo. Ou, se eu já falei como é que era, se eu já falei, ele já tem que ter aprendido. E aí, pode passar. Ele está aqui que é rede pública. Rede pública. Vamos mostrar a rede privada agora. Mas é a rede pública, no caso, o CAP. Não, que é rede pública no Brasil. Necessidade da internet. Vai passar. E aqui rede privada. Gráfico está fora de escala, são gráficos diferentes, tá? Vai ver a diferença porcentagem. Qual é a diferença desse gráfico aqui para o anterior? Mais estável, isso. Por que E você a dá? mudança está no da rede privada? Rede privada. As porcentagens elas não aumentam o nível exuberante, né, no passar dos anos finais do ensino fundamental. As porcentagens elas basicamente estão meio estáveis. Bom, acho que a estrutura que a criança tem de aprendizagem no contexto em que ele está estudando na escola privada, né, a gente já pensa que ele tem uma estrutura familiar, uma estrutura
cultural, vivências que colaboram para o aprendizado dele de forma ampla. Muitas vezes o aluno da rede pública não tem, né? Ele fica concentrado só na escola, a escola não dá conta. Sim, eu acho às vezes que não é nem estrutura também. Porque também eu já conheci alunos e pais que, se o aluno está numa escola particular e vai ter problema na escola, eles só mudam para outra escola particular e essa escola particular aprova esse aluno, o que mantém ele nivelado também. Nem sempre a qualidade do ensino, também é um mecanismo que quem tem acúmulo de renda, né, consegue pular e manter. A taxa de distorção continua maior entre os homens do que as mulheres, isso não tudo. Esse é um dos pontos importantes para a gente pensar, né? O ponto capital, quanto tem renda, influencia essa sua trajetória acadêmica, sua trajetória escolar. É isso, porque assim, o aluno daqui da rede privada começa a ter dificuldade, ele nos contrata. Vai chamar a gente. A gente vai lá e cobra caro, tem que cobrar caro mesmo, para o serviço é muito caro. Cobre caro. Valoriza isso. Porque se o médico cobra R$300 por 10 minutos, ele tem que cobrar um valor proporcional ao nosso conhecimento. Nunca se esqueça, nunca fique com pena de cobrar caro por aula particular. Importantíssimo para a gente. E aí, quando você vai para a rede pública, aquela criança que está no sexto, chegou ao sexto ano, os seus pais talvez não chegaram ao sexto ano. Quiçá chegar ao ensino médio. Então, o suporte familiar daquela criança na rede pública em relação à escola é muito aquém quando se compara à rede privada. E aí, nós que estamos na rede pública, vocês sabem em algum momento, é muito importante ter essa consciência sempre ativada em relação às crianças. Eu estudei no colégio particular e eu percebo que, assim, também, além de tudo isso, a escola quer que o aluno passe. Eles fazem tudo para você passar. Eles dão trabalho, eles fazem tudo para você passar. Acho que é justamente para os pais não tirarem a criança da escola para levar para outro lugar. Porque, tipo assim, tem uma menina que ela é da mesma escola que eu estudei e eu ajudo ela. E eu percebo que, tipo assim, ela tá no 7º ano e era para ela estar no 5º. Porque ela não tem o nível da turma que ela está. E, tipo, ela não reprovou por causa dessas ajudas todas, mesmo ela precisando ter reprovado, entendeu? Ela não seguiu a turma dela. O conhecimento dela é muito inferior, muito. E aí acaba atrapalhando o próprio aluno, né? Ele chega no ensino médio sem saber metade do que ele tinha que saber. Na escola pública é a mesma coisa. Na escola pública é a mesma coisa. O Estado sai liberando os alunos. Sim, eu não sei se existe uma política para não reprovar. Não, na rede municipal a gente tem uma cota de reprovação que pode ser feita. E mesmo assim a taxa está alta. Nós somos pressionados bimestralmente para nem deixar o aluno de recuperação. Eles estão colocando cada vez mais a quer deixar em recuperação, você vai ter que fazer um relatório aluno por aluno, você vai ter que comprovar não sei o que, você vai ter que fazer atividade e tal. E aí o professor sobrecarregado, muitas horas de sala, mal pago, vai passar. Eles botam cada vez mais trabalho para quem quer reprovar, para a recuperação. Eu quero falar uma coisa que vai ser polêmica, tá? Mas eu vou falar. Eu entendo o relato da Ana Clara, que ela está falando que, na verdade, muitas escolas particulares, elas meio que falsificam, né? Como se fosse isso. Elas vão aprovando todo mundo para ter, quase que para ter uma propaganda, né? Assim, para dizer, essa escola tem um índice bom, assim. E na escola pública acontece uma coisa parecida, né? Que a gente está gravando, enfim, aqui no município do Rio. Não, exonerada depois das 6 aulas. Mas é isso. No município do Rio está acontecendo muito isso. E as pessoas estão meio que impondo, né, assim, para no final ter índices melhores, né, assim, então uma coisa da política, né, assim, as pessoas que estão na administração. Muito pouco.
As pessoas. Nós sabemos quem são as pessoas. Ficam na... meio que assim, para querendo ter um resultado que vai trazer benefício político para quem está ali, né? Enfim. Mas o que eu queria dizer que é polêmico, que eu entendo esses relatos, tá? Eu entendo que no caso, essa imposição, assim, para não reprovar ninguém, vem de um interesse que é errado, né, na verdade. Mas na verdade, assim, eu digo hoje que eu sou contra a reprovação da educação básica. Eu acho que não deveria existir. Mas ao dizer isso, não é no sentido que vocês estão falando. É porque eu acho que, no caso, seria outra educação básica. Assim, seria um outro conceito de educação que eu estou falando. Seria uma educação básica muito mais centrada na pessoa, na formação da pessoa. E eu acho que muitas vezes a reprovação, ela tem um efeito que assim, que por um lado, aquela pessoa pode precisar de mais tempo. Mas, por outro lado, a instituição dizer para a pessoa que ela está reprovada pode ter um efeito mais desestimulador do que contribuir, entendeu? Mas isso que eu estou falando, a gente precisaria repensar toda a ideia de escola. Então, eu sou contra nesse sentido. Isso que você me falou me lembrou de alguns casos, foi mais de um, que lá na Maré, quando a gente tem aluno, quando a gente pensa em reprovar, a gente tem que pensar na estrutura dele. Já é um aluno negligenciado em família, em tudo. Se a gente reprova aquele aluno, a chance dele largar o estudo, se demandar para alguma coisa, é muito grande. A gente já cansou de reprovar aluno e falar, cara, vamos segurar ele na escola. Passa para manter ele aqui. Senão... Exatamente. Que é pior, é isso que eu estou falando. Mas eu acho assim, que de forma geral, só assim, que eu acho que quando a gente avalia ou quando a gente reprova, eu acho que a gente sempre não pode perder de vista o seguinte, que a gente pensa muito na correção do conteúdo, mas a gente tem que pensar muito também no retorno que a gente dá da avaliação, tipo assim, o que a gente escreve numa prova, por exemplo, ou na nota que a gente dá, a gente sempre tem que pensar no que aquilo vai provocar no aluno. Então, o que você dizer isso está errado? O que isso provoca no aluno? E eu acho que a gente é formado como professor para pensar pouco nisso, entendeu? Então, às vezes dá uma... isso aqui está errado, tipo o exemplo que eu dei, da minha professora. O que isso provoca naquele aluno, entendeu? Então, eu acho que quando a gente avalia, quando a gente dá retorno para o aluno, a gente nunca pode perder isso de vista. Qual a mensagem que a gente está passando para o aluno? Eu acho que isso é a principal coisa, deveria ser. Oi? Eu queria fazer um comentário aqui. O que me trouxe aqui hoje, nesse horário, foi o título que vocês fizeram. Vocês falam de aprovação, reprovação e retenção. Por que isso chamou a atenção e me veio me deslocar para cá? Nesse horário. Já se apresentou para tudo? Então fala. Porque esse mês foi aprovado no Congresso um projeto no Congresso, ainda vai passar pelo Senado, que fala da não retenção. Não retenção é o seguinte, o aluno, ele não mais vai ser promovido direto. Eles querem que o aluno fique retido naquela série, caso ele não apresente o que ele deveria aprender naquela série. E eles estão reticentes nisso, sabe? Eles querem isso. E aí, quando eu vim para cá, eu fiz assim, o que a universidade pensa sobre isso? Na realidade, eu queria escutar isso. Qual é a visão que vocês têm disso e o que se pensa para fazer em relação a isso? Porque vai muito do que o Vitor falou e do que você também falou. Porque, assim, esse aluno, ele vai desanimar. Até porque, a gente, se pensar em Brasil, não temos aqui uma igualdade de condições para todos esses alunos. Eu quero vir aqui conversando com meu marido,
Uns vão para a escola de canoa, outros vão ter aula na roça, que é o professor que vai até aquelas escolas rurais. Então, assim, como vai se lidar com essa, se vier como lei, aí a gente vai ter que se mexer para pensar qual é a alternativa para tentar minimizar isso aí. E aí eu estava pensando, hoje no município, é essa a realidade, que eu já fui do município. Então, assim, não reprova, e não reprova. E aí eles vêm com essas pressões de relatório, mas isso é tudo para tirar da cabeça do professor a ideia de reter esse aluno naquela série. Eles então, usam... Aí eu acho que eles estão fazendo isso pelos motivos errados. Ah, sim, exatamente. Mas, assim, o que eu penso é que tinha que ter uma alternativa, porque também esse aluno, ele é promovido, ok. Mas aquilo que ele deixou de aprender vai frustrar esse menino no ano seguinte de tal modo, porque ele não vai aprender porque ele não é incapaz, mas porque falta coisa para ele poder entender o próximo. Porque as pessoas são virando bola de neve. E também, exatamente, quando você falou do 7º ano da álgebra, que ali é a oportunidade de dar a esse aluno um outro raciocínio. Ele está subindo mais o degrau da abstração. Antes ele falava 2 vezes 3, é o 6, é o dobro de 10, o dobro. Ali não importa qual seja o número. O dobro é 2 vezes o número. Não importa qual seja. Então, essa é a oportunidade que esse aluno tem de subir um degrau no pensamento, na abstração. A álgebra, no meu entender, para um 7º ano, ela precisa ser vista dessa forma. É uma oportunidade de você sair do concreto e ir para o campo da ideia, da abstração. Então, assim, eu acho que essa deveria ser uma preocupação de quem apresenta letras para um aluno, né, nesse nível. Porque a gente apresenta como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas não é. Você está subindo um degrau do pensamento. Então, você tem que dizer isso para o aluno. Você tem que mostrar para ele, e ele se sente muito importante quando você diz isso para ele, sabe? Então, assim, eu não vou escrever muito. Então, assim, o que eu gostaria de pensar é assim, que tivesse uma vez, vamos supor, que eu estou achando que essa lei vai ser aprovada, as prefeituras terão que ser pressionadas a, num contraturno, ter que dar uma assistência a esse aluno naquela disciplina que ele reprovou. Isso é alguma estratégia. Não, isso demanda dinheiro, verba. O que eles querem é isso, é gastar dinheiro com a educação. A gente sabe bem. Mas eu acho que cabe aí uma pressão para que no contraturno essas crianças tenham uma aula regular daquela disciplina que ela reprovou. Porque tem que ter uma alternativa. Né? O município está tendo reforço aos sábados, só que é tudo português e matemática. Não, mas a gente sabe que essa a gente sabe que esse reforço de português e matemática é para nós. Eles que mostram que a escola está maravilhosa. Pois é. Então a gente tem que parar e pensar numa estratégia. E era isso que eu gostaria que eu estava com a ideia de escutar alguma coisa aqui que iluminasse isso, sabe? De pensar. Agora você apresenta para a turma, Selma. Eu fui aluna do professor Vitor Giraldo, ele foi me orientando no mestrado aqui no Primates. Na verdade, mais do que isso, a Selma foi minha primeira orientanda de mestrado. Pois é. Em 2008. 2008. Eu sou em 2006. Abriu o caminho, né? Começou o mestrado. E além disso, ela é uma professora super experiente na educação básica, na rede particular, na rede pública. É isso. Bem-vinda. Eu acho muito incrível essa ideia da lei, porque eu sofri disso, na verdade. Você o quê? Essa lei que ela estava falando em relação a reter o aluno, porque eu sofri. Eu passei o ensino médio, né, na pandemia, e a professora só fez o papel de me passar.
E quando eu cheguei aqui para poder fazer cálculo, eu reprovei. Isso me frustrou. Essa parte da frustração é verídica, porque você se frustra. Porque você vê uma pessoa que tem uma matemática básica, né, particularmente, e você não tem nem nada para poder passar no ensino superior, né? E assim, é válido essa parte de reter e dar essa assistência também. Não somente reter, mas também dar assistência. Porque como a gente funciona, né, a gente bem fala sobre a matemática bem crítica, né, do nosso meio, no caso de social mesmo. Eu acho muito válido, muito incrível o que ela falou também. Eu também elaboro um pensamento que ele é muito assim. Eu vou expor uma opinião minha. Assim, eu já trabalhei em mais de uma escola, tipo assim, de estágio. Atualmente estou dando reforço lá na escola do município. E estou fazendo o que tecnicamente seria o reforço que a senhora está falando. Eu acho que realmente o que a senhora falou é verdade. Tinha que implementar uma lei do contraturno. Mas eu acho que a reprovação e a retenção de um aluno também faz parte do processo. Por quê? Como o Vitor falou, se a educação básica fosse preparada apenas para, tipo assim, individualizar e fazer com que o indivíduo entenda melhor as disciplinas e lide melhor com o mundo, perfeito. Eu acho que realmente cada vivência da pessoa é particular. Ou seja, você não pode reprovar alguém porque a pessoa viveu daquela maneira. Isso é diferente. Mas a educação básica, ela tem que te preparar para que você esteja pronto para os desafios verdadeiros da vida. Então, assim, o que a gente considera como correto atualmente, que tecnicamente poderia ser bem sucedido, é uma hipótese. Então, que seria mais próximo de uma pessoa que vejo na periferia, que passa por situação de eu venho de periferia, moro na periferia, então digo com propriedade. E eu tenho muitas, não estou dizendo poucas não, muitas pessoas que eu conheço que são da minha idade, ou um pouco mais novas do que eu, e não sabem ler e escrever, devido a essa aprovação automática. Eu acredito que a frustração faz parte do processo também, e que isso realmente afasta os alunos da educação. Ou seja, quando você reprova um aluno que ele já passa por situações muito ruins, ele tem determinantes sociais muito característicos que vão prender ele a uma situação, ele realmente vai se sentir desmotivado. Porém, quando você aprova um aluno sem que ele saiba o básico, ele não vai conseguir, a não ser que ele tenha muito foco, e que eu não acho possível, chegar até o ensino superior de forma adequada. Porque a gente, em tese e na realidade, a gente não prepara os alunos para a vida só. A gente prepara eles para as provas que eles vão fazer no futuro. Ou seja, eu tenho muitas decepções com a educação do ensino médio. Eu gostei das avaliações, porque eu fiz curso normal, gostei. Mas o ensino médio, a reforma do ensino médio, foi uma das piores decepções da minha vida. Quando eu saí do ensino fundamental, eu pensei, eu vou ter física, eu vou ter química, eu vou ter biologia, eu vou sair craque em tudo que eu puder fazer. Mas eu tive física e biologia durante um ano. No outro ano já não tinha mais química, tinha só física. Ou seja, foram diminuindo e cortando o que eu tinha como esperança de aprender. Porque eu não tive essa oportunidade. Porque em escolas particulares a gente muitas vezes tem alternativa de reforço, ou então um pouquinho mais de entendimento na física, na química, eles focam sim. Em muitos momentos durante o Fundamental 1 e 2, mas no ensino fundamental público não tem. Eu passei todos os anos no fundamental público, a não ser que seja uma diferença só minha, sem eles falarem de física e nem química. A biologia ela é integrada às ciências. E a química também é ciências. Mas uma matéria para desmembrar 3 matérias é um pouquinho surreal. E se eu não tivesse me esforçado muito, porque eu me esforcei, eu não teria passado nas faculdades. Porque eu não teria conseguir só com o que eu tenho do ensino médio. Então, quando você aprova uma criança para o 9º ano que não sabe ler bem, você proíbe aquela criança de que ela chegue até o ensino superior. Porque se ela já tem determinantes sociais demarcados quando ela é mais nova, ou seja, quando ela está na educação básica, no fundamental 1, 2, isso está muito característico, quando a pessoa cresce, a tendência é que as coisas fiquem mais difíceis. A vida cobra mais com o tempo. E principalmente se você é uma pessoa de periferia. Quando você é criança, tecnicamente você não deveria trabalhar. Mas você vai fazendo 15, 16 anos, você quer ter suas coisas. Então você vai arrumar um jeito de arrumar dinheiro. Ou seja, o ensino médio vai ser dupla jornada, mesmo que não fosse o adequado. O adequado seria a pessoa só terminar o ensino médio e após essa etapa ir trabalhar. Então quando você aprova diversas vezes um aluno em diversas disciplinas, eu tenho uma prima que ela está no 9º ano, mas ela não sabe ler. Ela não sabe ler, gente, no fundo do coração. Pode ser sim um problema, mas ela não é um caso particular. Eu já vi outras crianças hoje em dia, na escola que eu estou trabalhando agora, no 5º ano, as crianças não conseguem muitas vezes ler um texto direto. Você tem que ficar reforçando coisas, leem de forma muito não autônoma. Você precisa estimular. Mas quando chega a prova do SAEB, a escola vai alterar tudo. Porque vai.
Porque muitas das escolas veem o cartão resposta, falando que eu vi, e fala, olha, tem que ter um mínimo de 11 acertos. Essa criança acertou 7, vamos ter que manipular. Vamos botar mais uns 3 acertinhos aqui, para pelo menos ficar com RI. Ficar com R, que é de regular, e não de RI, de recurso intensivo. E isso é muito comum, porque as escolas não querem descer os seus índices para que não haja necessidade de fazer o reforço aos sábados. Geralmente as escolas estão sendo direcionadas a fazer o reforço aos sábados. Eu desce do quarto. É. Na realidade é dinheiro. Tá? É muita coisa, né? Sim, eu concordo plenamente mesmo. Eu fiz no 24. No 24. Terminei no 24 agora. Terminei em dezembro do ano passado. E foi, sinceramente, se não fosse a formação dos professores, eu não seria metade de quem eu sou hoje. Porque eu não aprendi muita coisa no ensino médio normal, o que era adequado da grade, não. Eu acho que esse novo ensino médio é uma forma de burlar as cotas. Se eles não conseguem tirar as cotas, eles vão tirar o aluno por um outro caminho. E é esse caminho da má formação. Sabe? E ninguém repara que não teve burburinho por isso. Houve um silêncio. Aprovou e ponto. Mas isso exclui, isso é altamente excludente, esse ensino médio do jeito que está. Bom, assim, o que eu penso aqui, que esse documento que foi aprovado pelo Congresso, acho que ele deveria vir para a universidade, ser discutido e tem que, se for aprovado, que vai ter de fato, ter que reprovar, tem que cobrar das prefeituras o aluno no contraturno fazer novamente a disciplina que ele foi reprovado. Se quer que seja algo que dê resultado, eu entendo que tem que ter uma pressão popular. Que nem sobre a famosa PEC da blindagem, que depois foi em fila. Veja só, vamos pegar as últimas inscrições, senão a gente não vai, esse é o primeiro slide, tem 50. É rapidinho. Colega ali, a colega mais alguém? E ela ali. Falar de avaliação. Vamos aqui. É bem rapidinho mesmo, é só um adendo no que a Braiana estava falando. Na escola onde eu estou fazendo estágio, eu tenho 3 alunos do 5º ano que são completamente analfabetos. Completamente mesmo analfabetos. E hoje foi a prova do SAEB. A escola, o simulado do SAEB. A escola, ela excluiu um desses alunos de fazer esse simulado porque não sabia ler, justamente para essa manipulação do resultado que a Braiana tinha dito antes. Só esse adentro mesmo. Também complementando o que a Braiana falou, né, do aluno na escola do município, do aula do 8º para o 9º ano. No 8º ano eu tenho uma aluna completamente analfabeta também, e no 9º ano também tem uma aluna analfabeta. Mas aí eu acho que cabe também a reflexão, né, que no 8º e no 9º ano, todos os professores que dão aula no 8º e no 9º ano são professores especialistas, né, que é o que a gente fala. São professores formados em disciplinas específicas. Nenhum de nós tem formação para alfabetizar, por exemplo. Então, reprovar um aluno desse que não sabe ler no 8º e no 9º ano, o ajuda em quê? Porque eu vou reprovar um menino no 9º ano analfabeto, ele vai cursar o 9º ano de novo e ele vai continuar sem saber ler. Porque eu não sei ensinar esse menino a ler e os meus colegas também não. E ele vai ficar ali reprovando no 9º ano infinitamente e isso vai ajudar ele em quê? Vai desistir da escola. Exatamente. Da mesma forma uma menina do 8º ano, porque exatamente não tem uma política, né, que abraça essas crianças que vieram, né, de uma aprovação ali contínua, que chegaram até ali aquele ponto. Então, eu diria que a gente fica entre uma situação muito desconfortável. Faz o que ali com aquela criança, né, com aquele aluno? Né? Não é uma questão de assim, eu não quero frustrar, porque vai ser uma frustração por qualquer via, vai ser uma frustração tanto da reprovação quanto da aprovação, porque se ele for aprovado, ele vai passar sem saber e vai continuar sem saber.
e se ele for reprovado, ele também vai continuar sem saber. Né? Então, por isso que a gente precisa de luta social. Exatamente. Política, então, assim, acaba que nesse contexto, o que a gente acaba pensando é, por que eu vou prender esse aluno aqui, né? Pelo menos ele termina aqui o ensino fundamental, recebe esse diploma aqui do ensino fundamental e aí não vai dar conta de resolver. A gente não vai dar conta de resolver esse problema. Sim. E acaba sendo isso, esse processo, e a gente fica por uma questão até de evasão escolar, né? Porque se a gente reprova, sim, ele... A gente está num dilema muito grande, muito grande, e todos sabem que isso está acontecendo, mas parece que não está acontecendo nada. Eu fico pensando no programa Pé de Meia. É um programa importantíssimo, porque esse aluno precisa concluir a evasão do ensino médio, ela se dá porque o aluno tem que trabalhar também, mas ele também não se identifica com o que está sendo dado lá, porque ele não consegue acompanhar. É esse aluninho aí que não sabe ler, ele olha como ele vai ter uma aula de literatura, se ele mal lê. Esse negócio de literatura ainda tem, eu não sei como é que está. Ainda tem literatura no ensino médio? Tem literatura, essa parte de literatura. Não, no particular sim, mas a massa nossa é a escola pública. Como esse menino não tem como? Literatura então, assim, era opcional para fazer a eletiva. Eu vejo o Lula falando aqui, meu Deus, eu acho que ele não sabe, de fato, ele só sabe os dados estatísticos que vêm do MEC. Mas esses dados estatísticos, eles não, infelizmente, acho que não corresponde ao chão da sala de aula. É que não tem ideia do que está acontecendo. Tem que ser um pé de meia mais alguma coisa. É esse mais alguma coisa que precisa ser discutido. E olha, acho que o espaço é aqui. Porque vocês têm que saber todo o respeito, o respaldo da sociedade. Isso tem que ser trazido para cá, para ser discutido e levado esses documentos. Eu entendo que nesse projeto aí que for aprovado, que vai passar pelo Senado, tem que levar propostas para que as prefeituras se mexam para dar alternativa para o aluno aprender o que ele não aprendeu. Tem que levar um documento e dizer, olha, tudo bem, isso aqui tem que ser acrescentado. Tem que ter uma cobrança das prefeituras. Tem mais duas pessoas. Eu queria falar, tipo assim, tanto a minha opinião quanto tentar fazer como se na minha visão, tudo que cada um falou. Hoje, em específico, dito acho que o Eduardo, foi o simulado do SAEB. E o simulado do SAEB é uma coisa que, pelo menos na escola que eu estou estagiando, tem um mural com uma coisinha lá, tipo assim, falta tantos dias para o SAEB, ou seja, é um negócio que está gerando uma pressão absurda, não só nos alunos, mas na gente também, como professores, estagiários, que estamos ali ajudando como professores também, né, as crianças. E nesse caso, hoje em específico, foi um pré do que nos aguarda no dia da própria SAEB, propriamente dita, né? Porque assim, hoje especificamente, eu fiquei com um aluno em que ele é autista, mas assim, apesar disso, ele não é, como eu posso explicar? O problema dele, principalmente no caso hoje do simulado, não é o transtorno dele, não é a deficiência dele, é nada. É porque ele é um aluno extremamente faltoso. Por ser extremamente faltoso, ele não sabe coisas muito básicas. E ele já está no 5º ano. Entendeu? E as diretoras lá sabem disso, a direção, as professoras sabem disso, mas elas ficam botando não só ele, mas os especiais em uma aba, vamos dizer assim, e colocando de um lado, em que tipo assim, vamos dizer que ele é especial, então isso já diz tudo. Já é o suficiente para que eles entendam, tipo assim, então vamos dar essa colher de chá. Sendo que
na minha cabeça, não. Eu não estou dizendo que tem que ser cobrado exatamente da mesma forma, mas também não pode deixar de ser cobrado. Por quê? Ele não sabia coisas básicas de tipo assim, o que é um sinal de mais, o que é um número acima da casa do 20, entendeu? Sendo que assim, ele está no 5º ano. Como que ele chegou no 5º ano? Eu tenho minha irmã mais nova que quando ela estava passando por esse período desse Fundamental 1, ela reprovava já no 4º. Então assim, ele foi aprovado para conseguir chegar no 5º. E não sabe coisas básicas assim, entendeu? E nesse caso, para mim, eu acho, discordando totalmente do que o Vitor falou bem lá no início, de que tem que haver sim a reprovação, entendeu? Principalmente na educação básica, mas principalmente no ensino fundamental, entendeu? Tanto o 1 quanto o 2, porque os dois são extremamente necessários. E eu digo isso também por experiência própria. No meu tempo de pandemia, eu fiquei sem o 8º ano e o 9º ano inteiro. Últimos anos esses que eram os mais importantes para que eu pudesse passar para a próxima fase, que era o ensino médio. Ou seja, eu cheguei no ensino médio simplesmente sem saber nada, quase como se eu estivesse zerada. Porque além de eu não ter estudado o que era para eu ter estudado nesse 8º e nesse 9º ano, eu ainda fiquei 2 anos sem praticamente ver nenhum conteúdo. Entendeu? E não foi exatamente por vontade minha, mas é porque quando a gente realmente é criança, está mais ou menos nessas fases assim, e os pais às vezes não conseguem ter essa força e tal de ir muito atrás, coisas do tipo, você fica ali de lado. E você só vai se dar conta do quanto aquilo dali vai te afetar quando você estiver precisando. E hoje, principalmente, é o meu caso. Eu estou aqui na faculdade, principalmente em matemática, mas não porque eu tive boas relações, boas coisas de nota lá no início. Isso no ensino médio, para o 2º e 3º ano, que eu fui por conta de um professor só, nesses anos todos de educação básica, fui me interessar, gostar e pensei, a matemática pode ser boa. Que me fez ter vontade de vir aqui, ou seja, ele que fez essa minha trajetória de vida, assim, essa parte da minha vida, tá. Porque se ele não tivesse sido um professor importante para mim, para minha formação, continuaria dessa forma. Eu nem saberia para onde ir, se faria faculdade, se continuaria trabalhando, e é justamente nesse ponto que a gente tem que ver. Por quê? Eu fiz o 1º ano no colégio público que não era normalista, não era nada, não era integral. Era regular e eu não tive física. O único ano dentro desse novo ensino médio, né, em que eu poderia ter visto todos esses conteúdos, nem isso eu vi por conta da falta de professor. Entendeu? Então, quando eu fui para o 2º ano e 3º ano, eu fui para a escola de normalismo. Que assim, é uma escola que eles dão também, tipo assim, tentam dar todas as importâncias necessárias para que você passe em todas as matérias, mas como é voltado para a docência, eles dão muito mais bola, vamos dizer assim, né, para essas práticas pedagógicas que a gente precisa ver. E a partir disso, você consegue ter essa base. Mas assim, eu peguei o novo ensino médio, então hoje eu preciso de física para passar em certas matérias, e eu não tenho. Eu preciso de uma boa estrutura, uma boa matemática básica, como ela tinha falado, para que a gente consiga ter esse orgulho de nós mesmos. Por quê? Se você não reprovar um aluno lá atrás, ficar nessa de, vamos aprovar ele para que ele se mantenha por conta da sua realidade, etc., realmente, a reprovação ela pode ser sim um fator extremamente necessário para que te desestimule a não ir mais para a escola. Mas a aprovação, sem que você realmente saiba o que você está fazendo, e ficar em discrepância com essa questão da seriedade, é outra coisa que também vai te pressionar, entendeu? Pode não ser agora, mas vai te pressionar em algum momento, e você vai precisar disso. E quando você pensar que você vai precisar disso, já era, porque você não consegue voltar mais lá atrás. Então sim, a reprovação ela é necessária, porque se você não conseguiu aprender naquele ano, seja qual for o fator, a gente entende. Mas ainda assim,
Você não é diferente porque passou por isso e isso. Então você precisa sim rever aquele conteúdo para que você consiga pensar naquilo melhor e consiga colocar no lugar certo do teu ensino. E nessa questão do SAEB, principalmente, a pressão dos professores e principalmente da direção não é por conta da sua prática, da sua docência, nem nada. É só por conta do dinheiro. É porque é dinheiro em jogo. Eu mesma estava discutindo isso com a minha mãe, que não tem nada a ver com a docência sobre isso, nesse caso. E eu estava explicando para ela. E nesse caso, a diretora foi lá, eles tiveram 2 horas para fazer a prova. E muitas das crianças não estavam nem conseguindo ler direito. Teve uma hora que o tempo estava corrido, todo mundo simplesmente, a diretora chegou e começou a dar a resposta. E quando a pessoa a mulher da CREI que foi lá visitar, ficar vendo o processo que era, ela ficava um pouco em cima, entre aspas, né, da diretora, e ela chegava, não, eles estão terminando aqui, eu só estou dando uma ajudinha aqui e ali, mas o importante é bater a meta, porque o importante nesse caso é bater só a meta, não é a educação. Então, resumindo, sim, reprovação, além de importante, ela é necessária para que a criança, mas vamos colocar como um indivíduo, né, consiga ver não só onde ela está errando, principalmente, mas aonde ela deve retomar para que ela consiga ser melhor aproveitada. E assim, melhor aproveitado a gente diz dentro do ensino público, que a gente já sabe que já não é o melhor, mas temos que lutar com as armas que temos, já que às vezes não conseguimos ir tanto atrás das armas que nós gostaríamos de ter. É isso. Tem que fazer um time, né? A favor da reclamação, contra a reclamação. Tem mais uma coisa? Deixa ele, depois a gente volta aqui. Pode fazer intervalo, né? Intervalo, Já tem intervalo, né? É você. Então, sobre essa questão da reprovação e a aprovação dentro de certas circunstâncias. Eu, no meu ensino médio, tive um sério problema com a matemática, em específico. Assim, muito parecido com a história que o Victor falou, eu não me dei bem com a equação. Porque uma vez eu perguntei para o professor, mas por que o X está passando do outro lado? Por que tinha essa troca de letras? Isso não acontece de fato na matemática. Então a gente teve esse impasse. Isso meio que me travou porque a resposta não foi satisfatória. É porque é desse jeito. É assim que se faz. Ou seja, ali foi uma trava que eu tive em relação à matéria, porque eu pensei, se eu tenho que ficar repetindo exatamente do jeito que ele está fazendo e não tem uma atribuição de sentido, então essa matéria é pura decoreba. Foi a conclusão que eu tive. Não foi discutido com o professor sobre isso, porque ele nunca se importou com o que eu via quanto ao que ele fazia. Ele só se importava com a nota. E minhas notas em matemática despencaram a partir daí. Não é uma percepção minha, tem um boletim onde minhas matérias são razoáveis, matemática em específico é 5, sempre se mantendo assim, e ainda assim eu era aprovado. Ou seja, provavelmente passava pelo conselho de classe e ocorria a aprovação. Saí do ensino médio, eu não sabia fazer uma subtração com vírgula, muito menos conta de divisão. Né? E aí eu fico pensando que hoje em dia eu estou na universidade, e antigamente talvez a reprovação fosse necessária para rever toda aquela questão de, poxa, mas o que está acontecendo nessa dificuldade com a matemática? Só que eu percebo que não serviria, porque meu problema não era com a capacidade de aprender a matéria, era com uma construção feita lá atrás em relação à matéria, com uma desconversa ali. Então não resolveria reprovar. A questão toda seria justamente conversar e entender onde que estava o problema, que não era pela falta de capacidade, porque hoje eu estou fazendo licenciatura em matemática. Ou seja, a reprovação não ajudaria. E nesse sentido, entra perfeitamente no que o Victor falou, que é reformular de fato a educação básica. Então a gente percebe que a reprovação não é uma solução, é um atraso, né? De fato. Quando a pessoa fala, estou atrasada, é um atraso, porque ainda não corrigiu o problema. Não é possível que um ser humano ele reprove 2, 3 vezes em uma série por falta de capacidade. Talvez ele só aprenda de um jeito diferente. E esse jeito diferente ainda é válido, porque dentro de toda essa construção que a gente tem na matemática, a percepção ela é muito subjetiva. Não é como se tivesse uma definição total assim de matemática. A gente aprende dentro dos critérios da educação. Mas quem garante que esses critérios são os únicos certos para a gente poder desenvolver alguma coisa dentro da matemática? Então eu não acho que a reprovação seria uma solução para mim e nem para outras pessoas. E sim uma correção onde está o problema para o aprendizado da pessoa.
ainda vão comprar. Então, o que eu ia falar é que eu estou olhando aqui tanto só do SAEB quanto do Renato, ele está falando de prova e tal, falando que é pelo dinheiro. E assim, olhando os dois sites mesmo do governo, e realmente é pelo dinheiro, pessoal. Aqui está dizendo o próprio site do governo. Escolas que têm o melhor indicativo no SAEB recebem subsídio. Então, assim, é realmente pelo dinheiro, porque senão não tem como bancar a escola. Então a nota tem que ser boa do SAEB. Então, já vi aí o pessoal falando que os alunos mais, entre aspas, atrasados voltam em uma sala e os outros fazem a prova. Porque, pessoal, assim, eu não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, mas assim, você faz isso, outra escola não vai ter dinheiro para comprar papel higiênico. Não é uma coisa que assim, não é uma coisa só olhar e dizer, a qualidade da educação é isso, a qualidade da educação é aquilo. É porque, cara, o que manda é o dinheiro, não tem. Infelizmente não sei o que a gente fazer. O nosso modelo educacional do MEC está assim, eu estou olhando tanto o site do ENAD, que é a prova que a gente aqui estudando da graduação faz, quanto do SAEB. Então, o ENAD tem relação direta com o repasse que vai ter aqui para a universidade e o SAEB tem relação direta com o repasse que vai ter para as escolas. Então, é meio que ruim falar isso, mas assim, pessoal, ou é isso, ou é você não ter dinheiro para bancar nada. Isso está mudando também, né? Assim, quando você fala de experiência boa ou de comparação, é uma diferença das histórias que vocês trazem em relação a essas trajetórias de vocês. Alguns vão defender a aprovação, outros vão ser contra, justamente para tantas experiências que viveram com os estudantes da educação básica que nos colocaram aqui. E aí, hoje decidimos também VAR, como chama-se a educação básica, a educação pública no Brasil, e isso serve também para mudança. Tem discussão de como usar o SAEB como método de avaliação das escolas. A gente tem uma outra discussão sobre o financiamento da educação pública a partir da política nacional de racial, PNQR, que também indica a possibilidade de alunos negros, quilombolas, indígenas nas redes, quanto esse financiamento vai também para cada escola. E para não atrasar o intervalo de vocês, depois a gente volta a falar. Porque assim, vocês têm aula de financiamento da educação pública aqui na universidade? Eu não sei, na verdade. Não, perguntando para eles, eles têm. Não sei se alguma disciplina da Faculdade de Educação tem isso. Tem? Não, a URC não tem. Não, é isso. Isso é um ponto, porque a gente, de fato, não sabe como a educação é financiada. Eu mesmo não sei. A gente não sabe. A gente sabe que o SAEB influencia nesse 14º, ajuste. Mas assim, como a escola opera esse disputa do orçamento, que é uma disputa significativa, a gente falta uma informação inicial. Sim, ele falou que tem que ter isso porque para ter a verba. Eu acho que assim, essa discussão ela vai um pouco mais, porque tem uma auditora da dívida cidadã chamada Maria Lúcia Fatorelli, que ela faz uma auditoria da dívida pública, a dívida da venda de títulos do governo. Por ter os juros altos, sabe quantos por cento do orçamento do governo vai para pagar essa dívida? Aqui, eu não estou conseguindo ver o ano. 42,3%, hoje é mais. Hoje está os 48% do orçamento do governo vai para pagar juros da dívida pública, porque a taxa está muito alta. Acho que agora está 15%, 14,75%. Sabe qual o percentual? Vocês têm noção qual o percentual do orçamento que vai para a educação? Do orçamento? 3,91% do orçamento vai para a educação, gente. Saúde, 4,14%. É aí que está, é aqui que está o problema. Então, assim, não pode ser, você só deu uma informação, sair dessa pressão para comprar papel higiênico, pelo amor de Deus.
para sustentar a despesa de uma escola, a gente está discutindo isso. E para quem gerencia isso, é bom que a gente discuta que o problema está aqui. Mas não está. O problema ele é muito maior. Essa taxa de juros ela tem que baixar para que o percentual para educação, saúde, segurança, essa tríade aí que todos falam o tempo todo, tem que mudar. A gente vai ficar aqui batendo cabeça, discutindo, e é uma coisa, é muito indecente o que está aqui. Entende? Muito indecente. Isso é que precisa ser alterado, para que a gente respire. Tá? E quando falam em corte, onde é que eles falam corte? Saúde, educação, programas sociais, aí não basta estar com esse percentual, já tem que cortar mais, senão você ultrapassa teto de gasto, etc. Desculpa, eu sei que eu estou atrasando, mas assim, eu só quero dizer que o negócio é muito alegre, a gente fica aqui amassando barro nesse tipo de coisa, mas vai além. Definei o horário, define o horário para todo mundo. Então, 10 a gente volta 8h05, beleza? Ah, você vai ter que sair. Vamos lá, amigo.